Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Estatística Descritiva. Nesse vídeo, nós vamos continuar a falar das medidas de posição, no caso, os quantis. Bom, nós vimos em aulas anteriores a mediana separando o conjunto de dados pela metade. Metade dos elementos menor do que ela e a outra metade maior do que o valor desta medida que a gente chama de mediana. Acontece que a gente tem outras medidas separatrizes, a gente chama de separatrizes. Então nós temos os quartis, que o nome é muito sugestivo, né? Eles vão dividir a distribuição em 4 partes. O primeiro quartil vai deixar abaixo dele 25% dos elementos da distribuição. O segundo quartil vai deixar 50% dos elementos da distribuição e ele equivale à mediana, coincide com a mediana. O terceiro quartil vai deixar 75% dos dados, né? E o quarto quartil, que a gente nem calcula, é o maior elemento da distribuição. Então aqui tem uma figura ilustrando, quartil 1, quartil 2 e quartil 3. A fórmula para a gente calcular o quartil, ela é muito parecida com a fórmula onde nós calculamos a mediana. E aí a gente faz da seguinte forma, é parecido com a mediana, só que lá na mediana a gente faz n sobre 2, aqui a gente faz i vezes n sobre 4. E indica o quartil, se for o primeiro quartil, então vai ser n sobre 4. Se for o segundo quartil, 2n sobre 4, que é a mesma coisa que n sobre 2. Se for o terceiro quartil, 3n sobre 4. Tá? A partir desse cálculo, nós vamos localizar a classe onde está o quartil, pela frequência acumulada. Assim como a gente fez lá para achar a mediana. E a fórmula é parecidíssima. Então, nós temos aí o limite inferior da classe quartilítica, onde está o quartil. O i é o número do quartil, n é o tamanho da amostra. O somatório de f é a frequência acumulada da classe anterior à classe quartilítica. H é a amplitude da classe e f de QI é a frequência absoluta da classe quartilítica. Então, por exemplo, calcule o primeiro e o terceiro quartil na distribuição a seguir. Então, como é que vai ficar? IN sobre 4, como é quartil 1 vezes o n, que vale 47 sobre 4, dá 11,75. Eu olho aqui pela acumulada, não está na primeira, está na segunda. O 14 compreende 11,75. Então, nós já localizamos a classe onde está o quartil 1. Então, o limite inferior é 15, n é 47, a frequência acumulada da classe anterior é 5, a amplitude da classe é 5 e a frequência absoluta da classe é 9. Substituímos na fórmula e achamos que o quartil 1 é 18,75. E se fosse o terceiro quartil? Parecidíssimo, só que a gente faria 3 vezes 47 sobre 4, dá 35,25. Olhando aqui pelas frequências acumuladas, não está na primeira, 14 não comporta esse valor, 25 não comporta, 37 comporta, está acima de 35,25, é o primeiro acima. Então está na quarta classe. E aí, de novo, limite inferior 25, a gente coleta todos esses dados. N igual a 47, frequência acumulada da classe anterior 25, amplitude da classe 5, frequência da classe onde está o quartil, ou frequência da classe quartilítica, é 12. Substituímos esses valores na fórmula, vamos chegar aí que o quartil 3 vai chegar no valor de 29,27. Bom, a ideia dos decis é muito parecida. Pelo nome, nós vamos dividir toda a distribuição em 10 partes iguais.
Então, o primeiro decil deixa 10% dos elementos da distribuição abaixo dele, segundo decil 20%, né? E o D9, aqui até tá errado, tá, pessoal? Peço desculpas aí. O D9, nono decil, deixa, né, 90% dos elementos da distribuição. Aqui tem um esquema gráfico, né, mostrando aqui a distribuição, né, a separação dos elementos da distribuição. A fórmula para o cálculo é parecidíssima, né, com a da mediana e dos quartis, né? A diferença é o IN sobre 10 e a interpretação aqui de onde que está a classe. Percentil, pessoal, é a divisão da distribuição em 100 partes iguais. Né? Então tem P1, P2, P89, P50, P52 e a fórmula é a mesma, né? Muda o IN sobre 100 para vocês calcular e para encontrar a classe onde está o percentil, assim como muda também para o decil. Assim chegamos ao fim de mais esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido sobre as medidas separatrizes. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima.